Hoje no Glam nós vamos falar sobre o fascínio, o mistério e o poder de sedução dos perfumes, com a editora de beleza Bel Ascenso e a consultora especializada no assunto Renata Ascar. Esse é o Glam. O perfume é símbolo de sedução, moda e até status. Para entender melhor o complexo mundo das essências, eu fui até o Espaço Perfume, em São Paulo, bater um papo com duas experts no assunto. Renata, você é uma das maiores especialistas de perfume do Brasil. Então vamos começar do começo. De onde veio esse hábito de se perfumar? Tudo isso começou no Egito, 3.000 anos antes de Cristo, com os rituais egípcios da queima de incensos, e achavam que com isso eles iam atingir os deuses através da fumaça aromática. Mas a forma que a gente conhece hoje, que é na verdade a água, álcool, a fragrância, foi algo que surgiu só em 1700. Bel, quais são os perfumes mais marcantes de cada década, assim? Você começa pelos anos 20, você tem Chanel número 5, que foi o revolucionário, você tem Joy de Patou, capturando o espírito da época, não é? Porque as mulheres já estavam libertas, já eram mais independentes. Aliás, nos anos 50, diferente dos anos 30 e 40 e dos anos 20, a mulher era um bibelô. Então, os perfumes também seguiram essa história da mulher submissa, eram mais florais, eram mais românticos, eram mais delicadinhos, né? E Miss Dior tem uma coisa interessante dentro também da embalagem. O Miss Dior é aquele que tem um lacinho na cintura. Exatamente, que é o símbolo da feminilidade. Totalmente diferente dos anos 60, em que você começa a história do feminismo e os perfumes assim mais hippies, né? Mais tem a fase hippie, paz e né? amor. Coisa mais patchouli. Exatamente. Então é sempre uma reação à década anterior. Então a década de 80 era os anos malucos, era tudo intenso. Opium de Yves Saint Laurent quase foi proibido, né? Porque remetia a drogas, não é? Até o frasco dele. Os anos 90 vieram para quebrar isso daí. Então você tem o Cica One inaugurando uma época mais minimalista, não é? E unissex, que também foi uma revolução. Tinha muito a ver com o espírito dos anos 90, uma coisa meio andrógina, não é? Foi a época das modelos magérrimas, né? A gente teve na década de 90, aquele movimento de globalização, de internet e tudo isso, e nunca nenhum perfume como o CK1 fez tanto sucesso no mundo todo. E hoje a gente vê traços do feminino entrando no masculino e do masculino no feminino, né? Um retrato desse começo de século que a gente está vivendo. A mulher, ela rouba mais o perfume do homem, rouba, gosta, do frescor, não só do perfume como guarda-roupa, né? A mulher, ela vai se apropriando de tudo. É verdade. Né? Qual que é o beabá da composição do perfume? Água, álcool, fragrância, e dentro da fragrância a gente tem vários ingredientes. Um perfumista trabalha com cerca de 3.000 ingredientes. E numa fórmula, vai em média 20, 30 ingredientes no máximo. Quando a gente fala, por exemplo, da rosa, você tem ideia do quanto se precisa de rosa? Quantas pétalas? Você já pegou uma na mão? Já, super é levinha, leve, né? Imagina quantas pétalas você precisa para fazer 1 litro de óleo. Quantidade, em peso. Uns 100 quilos. 3 toneladas para fazer 1 litro de óleo. Então foi só com um avanço mesmo da história, que foram surgindo os sintéticos, que isso modificou. Eu acho que assim, um marco dentro da perfumaria foi o lançamento do Chanel número 5. Com a história do aldeíde, você deu início à produção em larga escala. Ela democratizou um luxo. Ao mesmo tempo, ela criou uma coisa super sofisticada, mas com uma aparência super simples. Um número em vez de um nome, uma coisa industrial, um rótulo. E também tem o fato de colocar o perfume num patamar diferente do que aquele que você já tinha colocado até então. E hoje o Brasil é o primeiro mercado mundial, em consumo. Grande parte disso é produção interna, né? É incrível, As pessoas devem até imaginar que é o contrário, que são perfumes importados. Eu acho que desde a década de 90 o Brasil vem criando uma identidade olfativa própria. A gente vê hoje perfumes de pitanga, de açaí. A gente tem essa cultura, de estar sempre fresquinho, de gostar de tomar banho pelo menos uma vez por dia. A gente tem hábitos, enfim, toda a influência africana, os banhos de ervas, banhos de cheiro. Eu costumo dizer que o Brasil é um país por origem muito perfumado.
Hoje no Glam eu estou descobrindo tudo sobre os perfumes com Bel Ascencio e Renata Ascar. Na hora de usar mesmo o perfume, uma maneira correta de passar, coisas que a gente deve evitar. O ideal é você passar em lugares de maior pulsação. Na nuca, no pescoço, no pulso. Isso vai fazer com que o perfume tenha uma expansão melhor. E não pode esfregar, né? É que as notas mais voláteis, sejam as notas cítricas de saídas mais frescas, elas desaparecem mais rapidamente se você faz isso. No cabelo também eu não recomendo as pessoas passarem. Esses perfumes muito intensos, você borrifa no ar e entra na nuvem. Você não pode usar um perfume super encorpado, adocicado, por exemplo, numa academia ou visitar alguém na maternidade, ou mesmo cinema. Né? Eu acho que tem que ser usado de maneira mais adequada. Diz a regra que um perfume deveria ser só sentido quando você vai abraçar uma pessoa. A pior coisa é você se antecipar. O perfume chega antes da mulher. Para testar um perfume, esperar pelo menos 1 hora, para ver se você realmente gosta dele na sua pele. Foi Ítalo Calvino, aquele escritor, que disse: cada mulher tem um perfume que exalta o seu perfume. Em cada tipo de pele vai ser um perfume diferente. Você pode sair por aí e encontrar uma roupa muito parecida com a sua, se não igual, mas um perfume ele nunca vai ser. O frasco sempre foi uma preocupação, né? O frasco, vinha primeiro. Eram recipientes em pedra, às vezes, em cerâmica. No final do século, por exemplo, 1900, por aí, em cristais Lalique, Baccarat, eram obras-primas, né? A indústria, claro, espertamente, soube captar essa necessidade de agradar os olhos primeiro. Então, antes de cheirar o perfume, você vê a propaganda, você vê a cara do perfume. Hoje a coisa está no nível de superproduções. São diretores famosos, são estrelas de cinema. Se é uma modelo, é uma top model, não é? É uma Gisele Bündchen fazendo The One, ou é uma atriz do porte de Isabella Rossellini, que começou lá atrás com Lancôme. Quem vê hoje pensa, é uma coisa recente. Não, você vê que já nos anos 50, perguntaram para Marilyn Monroe como ela dormia. Ela falou, bom, eu durmo só com algumas gotas de Chanel número 5. Esse último da Coco Mademoiselle de Chanel com a Keira. Coco Mademoiselle era uma marca ainda um pouco sem esse apelo jovem, esse apelo dinâmico, né? Esse apelo de uma mulher nova. Puseram a Keira com aquele macacão. Uma moto. Hoje, se Mademoiselle Chanel fosse viva, eu acho que ela ia aprovar com louvor essa propaganda. Tem essa do Play de Givenchy. O frasco imita exatamente um iPod. É como o Justin Timberlake, ele usa o perfume como se fosse um controle remoto. E ele acende a Paris para a namorada. Play. Incrível. Pronto. Então tudo são simbologias que estão colocadas dentro dos filmes. Bel, você acha que toda marca que se preze tem que ter um perfume? A marca, ela pode sobreviver só sendo moda. Mas qual é a indústria que vai perder a oportunidade de vestir a pele de uma mulher além das peças, entendeu?